Tudo bom, gente? Dando continuidade aqui ao nosso curso, vamos estudar agora progressões geométricas. Na aula anterior, eu ensinei para vocês sobre função exponencial. Vocês vão perceber que a progressão geométrica tem um crescimento muito parecido com a função exponencial. E o que é uma progressão geométrica? Bora diferenciar PA de PG, progressão aritmética de progressão geométrica. A progressão aritmética, ela vai crescendo através de uma soma. A progressão geométrica, ela cresce através de uma multiplicação. Como é que a gente representa essa sequência de números? É feita dessa forma que é a organização. A1, primeiro termo, A2, segundo termo. Quando eu não conheço o termo, eu chamo de AN. Essa é a sequência, tá bom? Então bora ver aqui. Nós vamos ver que a progressão geométrica tem 4 classificações: crescente, decrescente, oscilante e constante. Isso daqui que eu vou colocar para vocês é apenas uma formalidade, porque crescente, decrescente, oscilante e constante, os nomes já são sugestíveis, você já sabe como é que vai acontecer aquela progressão. Bora ver o primeiro caso de progressão crescente. Bora analisar o primeiro termo, que é o A1, e a nossa razão, tá bom? Lembrando que na PA a gente encontra a razão pegando um termo e subtraindo do antecessor. Aqui na PG você vai pegar um termo e dividir pelo antecessor, tá bom? Então bora ver aqui, ó. O A1, nesse primeiro caso, nosso primeiro termo é 1. E qual vai ser a razão? É só fazer a divisão. Bora pegar aqui, ó. Peguei o segundo termo e vou dividir pelo antecessor. 2 dividido para 1 deu 2. Então nós podemos analisar aqui, ó, que o primeiro termo ele é positivo e a razão ela é maior que 1. Certo? Então olha aqui, esse é o primeiro caso. Quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior que 1, nós vamos ter uma PG crescente. Bora olhar aqui o segundo caso. Analisando de novo. Primeiro termo, aqui nesse caso, é menos 2. E vamos ver quanto é a razão. Pode pegar qualquer termo e dividir pelo antecessor. Vou pegar esse menos 1 e dividir pelo menos 2. Menos 1 dividido por menos 2. E você sabe, ó, que na divisão menos com menos vai dar mais. Então essa razão aqui é meio. Então olha o que a gente pode observar aqui, ó. O nosso primeiro termo, nesse caso aqui, ó, foi negativo. Ou seja, o nosso primeiro termo ele é menor que 0, tá bom? E a nossa razão é meio. Meio é a mesma coisa que 0,5. Então você percebe que a razão está entre 0 e 1. Então aqui, ó, razão ela vai ser maior que 0 e menor que 1, certo? Esse é o segundo caso de quando for crescente. Repito, isso aqui é apenas uma formalidade, ó. Você percebe, ó, que os números estão crescendo. Aqui os números também estão crescendo. Apesar de estar negativo, mas ó, menos 2, menos 1 é maior que menos 2. Menos meio é maior que menos 1. E assim sucessivamente. Agora, a progressão geométrica decrescente. Os números têm que diminuir. Então, bora analisar aqui, ó. Primeiro termo é 12. E quanto vai ser essa razão? Só pegar um termo e dividir pelo antecessor. Então, ó, bora pegar esse 3 aqui. O antecessor dele é o 6. Fazendo a simplificação, se eu dividir por 3 e por 3, numerador e denominador, nós vamos ter 1. Nós vamos ter meio, não é isso? Então a razão aqui deu meio. Então nós podemos ver que o primeiro termo aqui foi maior que 0 e a nossa razão, bem aqui, deu meio. É o mesmo caso daqui, ela está entre 0 e 1. Então nós podemos dizer que essa razão aqui, ó, ela está entre 0 e 1. Ela é maior que 0 e menor que 1. Então, quando você tiver o primeiro termo positivo e a razão entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Bora ver o segundo caso de progressão decrescente. Quem é o nosso primeiro termo aqui? Nosso primeiro termo é o menos 1. Quem é a nossa razão? Bora dividir um termo pelo antecessor.
Então, razão é igual a menos 9 dividido para menos 3. Menos com menos vai dar mais. 9 dividido para 3 é 3. Então, a razão aqui é 3. Então, a gente viu que o primeiro termo ficou negativo. E a razão, nesse caso aqui, ela é maior que 1. Então, quando o primeiro termo for negativo e a razão for maior que 1, isso daqui é uma progressão decrescente. Os valores vão diminuir. Novamente, isso aqui é visual. Só de olhar para a progressão, você já sabe se ela é crescente ou decrescente. Mas podem ter questões que ele não te dê o valor, não te dê a sequência. Te dê esses símbolos aqui e a partir dele você tem que montar a progressão geométrica. Então fica bem mais fácil se você já conhece, se você já está familiarizado com essas nomenclaturas. Então bora ver a próxima. Oscilante. Ó. 1 menos 2, 4 menos 8. Percebe que um está positivo e outro está negativo? Quando um termo é positivo e outro é negativo, a gente fala que é uma progressão oscilante. Então bora analisar aqui. Ó. Nesse caso aqui, o primeiro termo é 1. Só que para ela ser oscilante, o primeiro termo ele tem que ser diferente de 0, porque se for 0, qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar 0. Então tudo isso aqui vai dar 0. E eu não quero que fique tudo 0, porque tem que oscilar entre positivo e negativo. Então o primeiro termo ele tem que ser diferente de 0. E a nossa razão ela tem que ser um valor negativo. Tem valor negativo e o primeiro termo é diferente de 0, significa que você vai ter uma progressão oscilante. E a constante, o nome é bem sugestivo. Ó. 6, 6, 6. Você percebe que não muda. Então, novamente, se a nossa razão for igual a 1, significa que nós vamos ter uma progressão constante. Então, nós temos esses outros dois casos aqui. Ó. Constante e oscilante. Certo? Espero ter ajudado vocês e vamos continuar.